Glória a Deus. Boa noite. Glória a Deus. Quantos amam Jesus aqui? Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: o Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Antes de nós lermos a palavra de Deus, feche os seus olhos, vamos orar, vamos apresentar essa noite diante do Senhor. Daqui a pouco nós teremos uma apresentação especial das crianças, temos uma oração especial. Hoje é o dia dos pais, não falamos nada ainda, porque no final tem uma lembrancinha para entregar para todos os pais, todos vocês. Nós vamos ministrar a palavra e em seguida vamos passar para as crianças, amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua graça e a tua presença nessa noite no nosso meio. Querido Espírito Santo, fala conosco. Queremos aprender de ti, Senhor. Pai, eu sei que muitos aqui já receberam um toque, um milagre do Senhor, mas que neste momento eles sejam também fortalecidos no seu espírito pela tua palavra. Porque assim como o alimento está para o nosso corpo, a tua palavra está para o nosso espírito. Fala conosco nessa noite, Senhor. Eis-me aqui como um instrumento do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema dessa palavra de hoje, na verdade, é uma continuação do que eu ministrei aqui alguns domingos atrás. Porque muitas vezes a gente pensa que determinadas batalhas, determinados gigantes, eles aparecem apenas uma só vez na nossa vida. Quem dera. Eu queria muito que fosse assim. Eu queria que as batalhas acontecessem à medida que determinadas batalhas acontecessem, determinados assuntos fossem definitivamente encerrados na nossa vida. Eu gostaria muito que fosse assim, mas não é assim. E nós sabemos que a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos, é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. E a palavra de Deus é o nosso guia, o nosso modelo para que nós podemos aprender e possamos caminhar. E as verdades que nós temos na palavra de Deus, muitas vezes verdades físicas e verdades naturais, para nós hoje que estamos em Cristo, elas se transformam e se revertem em verdades espirituais. E hoje eu quero dar sequência a isso que eu compartilhei com você, nesse texto aqui de 2 Samuel. Se você quiser abrir, você pode abrir em 2 Samuel capítulo 21, ou você pode acompanhar comigo aqui pelo telão, ok? 2 Samuel capítulo 21, no versículo 1 em diante diz assim. É importante você entender que aqui Davi já fazia muitos anos que ele já era rei em Israel. Assim que ele venceu Golias, ele não mais voltou para a casa do seu pai, ele não mais voltou para cuidar das ovelhas que ele havia deixado lá, mas Saul o levou para o palácio, e ele passou a viver ali no palácio do rei. Muitos anos se passaram, até que chega esse momento aqui. Saul já havia morrido, né? Davi já havia se estabelecido como rei, até que chega esse momento aqui, que isso aqui é muito importante nós entendermos. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes, o peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos, era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja,
para que não se apague a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. 19. Houve ainda em Gobe uma outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré Origim, o Belamita, feriu a Golias. Esse aqui é um outro Golias, não ressuscitou não, viu gente? É outro Golias. O Geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Olha o tanto, gente. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é, de novo, é o que eu falei agora há pouco. Você viu o tanto de gigante que se levantou contra Israel? Você achou que quando Davi venceu Golias, ele venceu aquela batalha, todos os problemas de Davi haviam sido resolvidos? Você percebeu o tanto de gigantes que se levantaram aqui? Você já percebeu que de tempos em tempos na nossa vida, você já percebeu que de momentos em momentos, de épocas em épocas, algumas circunstâncias se levantam contra nós? E aí você luta, você guerreia e você vence aquilo. E de repente você cavou uma sepultura, enterrou esse inimigo, colocou uma pá de cal em cima, como a gente fala. E depois de um determinado tempo se levanta um outro gigante com aquelas mesmas características. O interessante é que no texto aqui apareceu um outro gigante, até com o mesmo nome: Golias. A vida é assim, irmãos. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos passando por aqui, enquanto nós estivermos pisando aqui nessa terra, nós precisamos estar preparados, porque muitos adversários, muitos gigantes vão tentar se levantar contra as nossas vidas. E às vezes a gente olha para essas circunstâncias, e quantas vezes nós falamos assim para Deus: Deus, de novo essa situação, não é possível. Eu pensei que isso já havia sido encerrado na minha vida. Eu pensei que esse problema já havia sido terminado, que tinha terminado isso. Eu achei que essa crise, eu achei que essa situação, que essa circunstância havia sido encerrada. De novo isso. De novo o texto diz, de novo eles se levantaram e fizeram guerra contra Israel. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que nesse processo nosso da vida cristã, nós estamos sendo treinados por Deus. A vida inteira, antes de você conhecer Jesus, principalmente aqui, os que demoraram um tempo a mais para se converter, para ter um encontro com a palavra, você nunca foi treinado nas coisas espirituais. Você sempre foi treinado nas coisas naturais. Mas agora, com a luz da palavra, quando a palavra de Deus se abre para mim e para você, nós começamos a entender. O pastor Jerry ministrou esses dias atrás que a nossa luta não é contra sangue e carne. Eu falei isso quando eu ministrei sobre Davi e Golias. Naquela época as lutas eram lutas físicas. Hoje as lutas não são físicas. Hoje as lutas são espirituais. Hoje o seu inimigo não é o seu marido. O seu inimigo não é a sua esposa. Não é o seu patrão. Não é o seu filho. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu vizinho, não é aquela pessoa lá no trabalho que não gosta de você. Essas pessoas não são seus adversários. O que nós precisamos entender é que hoje nós lutamos contra forças espirituais do mal, que agem sobre a vida das pessoas
e trabalham no coração das pessoas para destruir o interior delas. Mas nós não vemos muitas vezes essas forças, porque elas se manifestam de uma maneira natural. E Deus, Ele trabalha em nós. Depois que você se converteu, Ele começou um processo, e às vezes esse processo veio até antes da sua conversão, porém hoje você consegue entender o porquê das coisas. Ele vai nos treinando e Ele vai nos preparando para essas batalhas. Vou falar rapidamente sobre 2 pontos. Nós estamos falando aqui sobre Davi. Nós passamos por 3 momentos na nossa vida, irmãos. 3 aspectos da nossa vida. Existem batalhas que são batalhas secretas. Você lembra? Quando Davi se apresentou para Saul, e Saul achou que ele era um jovem inexperiente, e ele falou para Saul: não, meu senhor, o teu servo já matou um leão e matou um urso. Provavelmente, aquilo ali foi algo muito pouco difundido. Talvez no máximo a família de Davi ficou sabendo ali daquele leão e daquele urso. Naquela época eles pegavam os rebanhos. Israel é uma terra muito árida. Eles pegavam os rebanhos e às vezes tinham que viajar dias levando o rebanho para poder ter pasto para esses animais. Ficavam dias fora de casa. Não havia telefone, não havia internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Não havia comunicação, ficava dias sem se comunicar com a família. E eram lugares de campo, lugares abertos, longe das cidades, porque perto das cidades não havia pasto. Então quando Davi venceu esse leão e venceu esse urso que foi lá para roubar uma de suas ovelhas, Davi estava sozinho, irmãos. Isso nos fala daquelas batalhas que eu e você enfrentamos, que ninguém sabe. Ninguém sabe muitas vezes o que você já passou, o preço que você pagou para chegar talvez aonde você chegou, para conquistar, para acontecer determinadas coisas que já aconteceram na sua vida. São batalhas secretas que nós temos, que nós não precisamos de propaganda para elas, mas elas servem de experiências para a nossa vida, porque nós estamos sendo treinados nessas coisas. E às vezes nós não entendemos o porquê que passamos por determinados problemas. É porque Deus está nos preparando, Deus está nos treinando, irmãos. Porque querendo você ou não, querendo eu ou não, os gigantes eles vão vir. Não havia uma propaganda em Israel, não havia uma propaganda para o povo, do povo de Deus, dizendo assim: olha, nossos inimigos, quem for gigante aí, venham contra nós, nós queremos lutar contra vocês. Ninguém fica chamando inimigo, irmão. Você fica chamando problema para sua casa? Você chama problema para sua casa? De vez em quando você fala assim: gente, eu estou em casa, está tudo bem. Nossa, eu e minha mulher está tão bem, nós podíamos dar uma briga, podia dar um quebra nós dois, né? Nós podíamos ter uma crisezinha, nós podíamos, nossa, minhas finanças estão tão bem, eu podia passar um momentozinho de dificuldade. Alguém na vida faz isso, irmãos? Você faz isso? Não. Nossa, estou tão saudável, estou sentindo falta de passar mal esses dias. Já viu alguém fazer isso, irmão? A gente não faz isso. Mas essas coisas vêm, irmão. Vem ou não vem? Não precisa chamar, irmão. Os problemas vão vir, querido. Os desafios maiores vão vir. Os Golias vão vir. Os outros gigantes vão vir. Ai, pastor, pelo amor de Deus, vira a boca para lá, tá bom. Os Golias vão vir. Os problemas vão vir. As dificuldades vão vir. Não é porque nós estamos chamando, irmãos. Você contrata lá uma empresa de jardinagem para ir lá fazer o jardim da sua casa, plantar grama na sua casa. Ou você compra alguma coisa lá para um vaso de flores. E a pessoa vem, planta grama, planta as roseiras, planta as margaridas, as coisas lá na sua casa. E de repente você nota que no meio da grama, no meio daquelas flores, no meio daquele negócio, começou a nascer umas ervas daninhas. Começou a nascer uns matinhos, começou a nascer umas tiririca. E você fica pensando assim: meu Deus, eu não comprei tiririca.
Eu não comprei erva daninha. Da onde esse negócio vem? E essas coisas, e esses problemas, eles têm uma facilidade, irmãos, de prosperar, de crescer, uma facilidade de acontecer. Pega uma roseira, plante uma roseira na sua casa e não cuide dela. Não limpe ela, não molhe ela todos os dias. Pega uma planta ali ornamental e não cuide dela. Você vai ver que ela seca. Agora, você já percebeu lá na sua casa, quando você construiu a sua casa, ou na casa que você mora lá, quintalzinho todo cimentado, irmãos. De repente, dá uma trincadinha entre o cimento e a parede, assim, dá uma trinquinha. No meio daquela trinquinha, nasce um mato ali. Aquilo ali é uma planta, irmãos. Você cimenta, você joga cimento, o cara bateu cimento, concretou, socou, o cimento endureceu, ela estava lá de baixo. Você pensa assim, não entra água ali. Você fala assim, morreu. Bastou dar um trincadinho no cimento, irmãos. Aquela tiririca, aquela erva daninha sai assim. Ronaldo está aqui, é testemunho, Ronaldo da recepção. Na frente da igreja assim, vai juntando muitas vezes aquela terrinha, né? Vai juntando aquela poeira no meio fio, no concreto. Aí tem 2 dedos de terra, irmãos. 2 dedinhos de terra. De vez em quando dá umas moitas desse tamanho assim de mato, assim, ó. Em cima do meio fio, com 2 dedinhos de terra de poeira, terra suja. O trem nasce. Assim são os problemas. Assim são as dificuldades da vida. Eles vêm, irmãos. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E muitas vezes não manda recado. Quem me dera, irmãos, quem me dera chegasse um WhatsApp lá em casa assim, né? E atenção, hoje crise, você e sua esposa vão ter uma dificuldade. Quem me dera tivesse um aviso para a gente dar uma preparadinha na nossa vida. O negócio vem a hora que você menos imagina, irmãos. Seu carro nunca acabou a gasolina na esquina do posto. Nunca furou o pneu na porta da borracharia, eu tenho certeza. É sempre longe, irmão. É sempre longe. O leite do fogão a gente sempre derrama depois que limpa o fogão. Nunca antes de limpar, quando o fogão está sujo. Limpou o fogão, o leite, mas gente, podia ter derramado mais cedo. Estava sujo, beleza, estava sujo. Não, limpei, derramou. Olha, é assim, as coisas da vida são assim. E às vezes, irmãos, nós vamos passando por essas pequenas batalhas. E o que vai acontecendo? A gente vai crescendo. A gente vai desenvolvendo a nossa fé. Isso é uma escola, porque a vida está aí, irmãos. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, tanto para bons quanto para ruins. O fato de nós sermos filhos de Deus, nós não estamos isentos dos problemas da vida. Nós não estamos isentos das crises, nós não estamos isentos da dificuldade por sermos filhos de Deus. Porque a gente acha que porque ser filho de Deus, agora eu estou dentro de uma caixa blindada e a partir de agora nada pode acontecer comigo. Não é, a gente passa, irmãos. A gente passa por tristeza, a gente passa por dificuldade. Paulo vai dando a lista dele, irmãos, dos problemas que Paulo passou. Mas sempre ele tinha algo a mais para acrescentar. Ele falava assim: desanimados, porém não desamparados. Ele vai dando a lista das coisas. Então não menospreze as pequenas batalhas. Outras coisas, batalhas que nós vencemos sozinhos. No caso de Davi, Golias. Me entenda aqui, eu estou falando de... É lógico que tudo tem a mão de Deus, tanto para ele vencer o urso, quanto para vencer o Golias. Eu estou mostrando aqui no aspecto da nossa vida. As batalhas que nós vencemos no secreto, que ninguém sabe do que você passou. E existem batalhas que são públicas. As pessoas viram você passar por aquilo. E elas viram você vencer. E você venceu.
E ninguém te ajudou. Ninguém ajudou Davi. Pelo contrário, todo mundo deixou ele sozinho. Se fosse naquela época do exército, assim, quem quer enfrentar Golias, dê um passo à frente. O exército inteiro deu um para trás, irmão. E Davi ficou sozinho lá na frente. Se fosse em outras palavras, seria assim, né? Claro que não foi dessa forma. Ninguém ajudou Davi, não. Então existem batalhas, irmãos, que eu e você enfrentamos, que são batalhas que nós temos que encarar, porque não tem jeito de ninguém nos ajudar. Tem coisas que somos nós que temos que vencer. Existem coisas que não somos nós que temos que fazer. E esse é o problema de muitas pessoas, porque elas querem atribuir para os outros o que elas precisam fazer. Mas, e é isso que eu quero falar nessa noite, existem batalhas coletivas, que são batalhas contra gigantes, com coisas maiores. Porque muitas vezes os desafios da nossa vida, irmãos, eles vão aumentando à medida do crescimento da nossa fé, da progressão que nós vamos tendo em Deus. Assim é a nossa vida. Se você tem filhos em casa, você sabe quais são os problemas deles. Você viu quem tem filho pequeno, mais ou menos filho da mesma idade, quais são os probleminhas dele dentro de casa, quem tem mais de um? Os problemas deles dentro de casa é o seguinte: um pegou a borracha do outro, um pegou o carrinho do outro. Se é dois meninos, se é um menino e uma menina, ele deu um chute na minha boneca, mãe. Ou arrancou a cabeça da minha Barbie, mãe. Esses são os problemas das crianças que eles vão tendo dentro de casa, são os problemas deles. Você já percebeu que à medida que a gente vai crescendo, os desafios vão aumentando, os problemas vão aumentando? Começam os desafios da escola, começam daqui a pouco os desafios da universidade, começam os desafios da vida da juventude, começam os desafios da vida adulta, onde o camarada começa a querer pensar em casar. E aí? É um desafio que você vai ter que começar a enfrentar. As batalhas, elas vão aumentando, irmãos. À medida que caminhamos, vamos enfrentando novos desafios e áreas diferentes em nossas vidas. À medida que a gente vai caminhando na fé, à medida que a gente vai caminhando no Senhor, a gente começa a enfrentar alguns desafios em áreas diferentes da nossa vida. Porque Deus, Ele vai deixando você passar proporcionalmente à sua capacidade de fé. Aí tem muita gente que na hora já pensa assim: então já sei. Eu vou ficar menininho na fé. Vou ficar, com o dedinho na boca. Vou ficar tomando mamadeira. Porque assim meus problemas vão ser tudo pequenininho. Não vai ser, não. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, falou assim: olha, eu queria dar, eles estavam passando por problemas sérios lá. E ele falou assim: olha, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas eu tive que dar leite, porque ainda vocês são carnais. Ou seja, independentemente se a gente quer crescer ou não, o problema grande ele vai vir. Então é melhor você estar preparado, irmão. Olha para o seu irmão e fala assim: é melhor você estar preparado, meu filho. Porque não somos nós que escolhemos, irmãos. Por isso que é importante nós amadurecermos na nossa fé. Porque os inimigos também, eles vão aperfeiçoando as suas armas. Olha o que aconteceu. Versículo 16, vamos voltar lá para o texto. Verso 16: Esbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos, mais ou menos de mais de 3 quilos e pouco. E estava cingido de uma armadura nova, e este intentou matar Davi. Esse termo nova, não é o termo nova de 0 quilômetro, tirada na loja, fresquinha, cheirando novo. É nova de remodelada.
Porque você lembra quando Davi venceu Golias? Aonde que a pedra acertou? Eram os filisteus. E aqui eram os filisteus novamente. Lembra que a pedra acertou na testa de Golias? E Golias estava com um capacete. Só que nesse capacete tinha uma fresta. Uma fresta nesse capacete. E foi exatamente nessa fresta que a pedra entrou e derrubou Golias. Eu acho que foi nessa época aqui, alguns milhares de anos atrás, que surgiu o termo chamado recall. Sabe o que é recall? Lembra o que é recall? Quando fala na televisão? Quando a concessionária lança um carro lá e o carro está com problema. Está com problema no freio. Então você que tem um carro do ano 2018, volta aqui para a concessionária, porque temos que fazer um recall para consertar o freio desse carro 2018, porque aí você corre o risco de perder o freio, bater e morrer. Aí todo mundo leva o carro lá na concessionária para trocar aquela peça. Depois que Golias morreu, irmão, fizeram um recall. Os filisteus fizeram, gente, traz os capacetes aqui tudo de volta. Vão tampar os buracos, porque os meninos é bom na pedrada. Tamparam a fresta do capacete, irmão. Esbibenob estava cingido de uma armadura nova. E ele intentou matar Davi, assim como Golias tentou matar Davi. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Satanás, o inimigo, as circunstâncias vão se aperfeiçoando também. Como eu disse, os problemas vão aumentando, as dificuldades vão aumentando também. Se antigamente ele vinha te provocar, ele vinha te tentar com algumas coisinhas, agora, e você venceu, você cresceu, você amadureceu, ele não vai vir com as mesmas estratégias com você. Ele não vai vir com as mesmas circunstâncias. Essas circunstâncias vão ser remodeladas, essas circunstâncias, porque o mal, irmãos, não desiste de nos atormentar. A Bíblia diz que só quando nós estivermos com Ele definitivamente, nós vamos ficar livres desse mal que há sobre essa terra, amém? Mas enquanto nós estamos aqui, por isso que Jesus falava o tempo todo, orai e vigiai, guarde o seu coração, vigiai, orai, ore, vigie, porque o mal não descansa. E vira e mexe, eles estão tentando vir com coisas novas contra nós. Todo mundo aqui já passou por isso, ó. Vou falar aqui uma circunstância que é resultado de todo novo convertido, por exemplo. Você se converteu, aceitou Jesus, veio para a igreja, quer Jesus. Primeira luta que você enfrenta é para vir na igreja. Durante a semana você está super animado, você está super feliz. Domingo de manhã, você está contente, não vê a hora de dar o horário de vir para a igreja, de vir para o culto. A hora que dá 3, 4 horas da tarde, bate um desânimo, bate uma deprê, bate um cansaço, bate um sono. O corpo começa a doer, a cabeça começa a doer. Menino faz xixi, faz cocô na hora de sair para a igreja. O carro não pega, o pneu está murcho, a bateria arriou, a gasolina acabou. Começa um monte de problema para impedir você de vir na igreja. Eu passei por isso, irmão. Todo mundo aqui passou por isso. Ou tem uns aqui que está passando por isso. Você estava super animado hoje de manhã, mas aí a hora que chegou o período da tarde, você quase não veio aqui hoje. Você quase não veio na igreja. Você teve que fazer muito esforço para vir hoje aqui. Porque é um tipo de resistência que nós enfrentamos na nossa fé. Só que, à medida que você se posiciona, e eu chamo isso de você rompe uma zona de resistência. À medida que você rompe, você ultrapassa isso, acabou. Você não tem mais dificuldade hoje. Muita gente, você não tem mais dificuldade. Chega na hora de você vir para a igreja, prepara a família, troca os meninos e vão para o culto, vamos adorar a Deus. Acabou. Já perdeu essa, irmão, perdeu. Como você chegar e falar assim, perdeu, playboy. Perdeu. Aí você pensa assim, não, então agora ele desistiu de mim. Quem dera.
as resistências vão mudando, irmãos. As armaduras vão mudando. Versículo 20. Houve ainda outra peleja que foi em Gate. E onde esta estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Agora imagine, irmãos, nós sabemos que hoje isso, se você colocar no Google, essa imagem eu tirei de lá, tá? Se você colocar no Google, você vai ver muitas imagens lá de pessoas com 6 dedos na mão e 6 dedos no pé. É uma anomalia isso. Não é muito comum, mas é uma coisa que acontece. Agora nós estamos falando, irmãos, de milhares de anos atrás. Imagina, como eu mostrei o exemplo aqui, Golias tinha 2,60 metros de altura. Fiz aquela comparação aqui com o Carlão e o menino. Agora imagina, o cara com toda uma armadura e ainda a fama corria que o cara tinha 24 dedos. Uau! Já é gigante, o cara já é grande, já é guerreiro e tem 24 dedos. Bota medo ou não bota, irmão? Sim ou não? Sim. Imagina isso milhares de anos atrás, irmãos. Imagina a fama desse cara. Imagina o ibope que se dava, porque para a Bíblia citar que era isso, é porque isso na época amedrontava as pessoas. Eu nunca tive a experiência, eu só vi um rapaz uma vez que em uma das mãos ele tinha um dedo a mais, em uma mão só. Mas eu nunca vi ninguém nas 2 mãos e muito menos nos pés. Naquela época isso assustava. Você acha que hoje é diferente? O diabo vem com situações, para quê? Para nos amedrontar. Ele levanta com determinadas circunstâncias, ele levanta com determinadas crises, ele levanta com determinadas coisas que nós olhamos, a impressão que se tem que aquilo está além da nossa capacidade, que aquilo está além da nossa força, que aquilo está além dos nossos recursos. Para quê? Para nos amedrontar. Para fazer você se encovardar, para fazer você desistir, para mostrar que esse problema é muito maior do que a sua capacidade. Mas na verdade, irmãos, isso nós sabemos que isso é uma realidade. A própria Bíblia diz assim, que em nós não opera bem algum, que nós não temos essa capacidade. Davi não tinha essa capacidade, irmãos. Mas, como eu falei da última vez, a questão não é a espada. A questão, quando eu ministrei do dá e do ná, a questão não é a fornalha. A questão não é a cova dos leões. A questão é quem está conosco na fornalha. É quem está conosco na batalha. É quem está comigo no barco, na tempestade. É isso que vai fazer toda a diferença. É você tomar posse do cajado, da autoridade. É você saber quem você é em Cristo Jesus. E se eu tiver que passar pela fornalha, eu vou passar por ela. Se Deus quiser me livrar da fornalha, Ele vai me livrar dela. Mas eu vou continuar crendo no meu Deus Todo-Poderoso. Essas circunstâncias vêm para nos amedrontar. Porém, do outro lado, você olha Davi. A partir do momento que Davi foi para o palácio, a Bíblia diz que Davi não usou mais a funda. Ao mesmo tempo que as armas do inimigo, elas vão sendo aperfeiçoadas, as armas de Deus em nós, elas também vão sendo aperfeiçoadas. Davi agora já não estava mais lutando com funda, irmãos. Davi agora cresceu, Davi agora amadureceu, Davi agora estava empunhando uma espada. O interessante é que as mesmas expressões, os mesmos exemplos servem para os dois. Pedra também na Bíblia fala de Jesus, que fala da palavra, assim também como espada fala da palavra de Deus. São todas as mesmas coisas, mas com funções em momentos diferentes.
Paulo disse assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora eu sou homem adulto, eu já não penso mais nas coisas de menino, eu não tenho mais um comportamento como criança, eu não falo mais como criança. Agora eu cresci, eu passei de determinadas coisas da minha fé, eu não fico tendo dúvida com determinadas coisas ainda. Como a Carol falou aqui agora há pouco, eu não fico questionando determinadas coisas. Tem pessoas que até hoje ficam aí, dízimo, eu dou, não dou, é de Deus, não é. Irmão, desculpa, vamos crescer. Você está nessa ainda, de ficar ainda naquela dúvida ainda, é de Deus, não é de Deus, eu dou, não dou, está na para, vamos crescer, irmão, vamos passar dessa fase, vamos passar de fase. Se as crianças estivessem aqui, os que estão aqui, eles me entendem nisso, que eles vivem passando de fase o tempo todo, irmão. Pensa um negócio que lá em casa os meninos sabem passar de fase. Eles ficam lá, às vezes ficam o final de semana, porque não joga durante a semana, que tem que estudar, e no final de semana libera para jogar. E todo joguinho de videogame é fase, irmão, é fase. Tem ou não tem, Niquinho? Você é bom para passar fase? Aí, pensa. Eles passam a fase, irmãos. Agora dá um negócio desse na nossa mão para passar a fase, irmão. Eu vou ficar 50 anos na fase 1. Não dou conta de passar a fase desses negócios. Antigamente eu até brincava com os meninos em casa. Na época do PlayStation 1. Vamos passar de fase, irmão. Vão crescer, vão mudar. Até hoje vai ficar com a funda aí. Eu não sei se eu venho na igreja, se eu não vou. Eu não sei se eu caminho com Jesus. Não acho que eu vou mais na igreja mais não. Irmão, vamos passar de fase, irmão. Vão largar a funda. Vamos estar na hora de empunhar a espada. Está na hora de empunhar a espada, que é a palavra de Deus, para gente grande. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, ele era um menino. Então menino tem que usar a funda, é menino, ótimo, joia, está dentro do processo, mas ele foi crescendo, amadurecendo. Agora imagina lá, ninguém ia para a guerra, irmão, com funda na mão. Lá foi uma vez que foi na pedrada, depois Davi nunca mais usou a funda, Davi só usou a espada, e ele foi sendo aperfeiçoado, e ele foi sendo treinado na espada. Mas além da espada, Davi tinha outras armas fundamentais para uma batalha. E é aqui que eu vou falar 2 pontos e nós vamos orar. Davi tinha 2 coisas fundamentais na vida dele. Além dele ser treinado nas armas de guerra agora, ele tinha 2 coisas importantíssimas. Talvez você não precise disso que eu vou mostrar agora para vencer algumas batalhas no secreto. Talvez você não precise disso para vencer algumas batalhas sozinho. Mas se você quer vencer aqueles gigantes maiores, se você quer vencer os desafios maiores que se levantam contra a sua vida, você vai precisar dessas outras 2 armas que Davi tinha. Primeira arma, humildade. Não precisa abrir, eu não vou voltar lá não. Versículo 15: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra o filisteu, ficando Davi muito fadigado. Irmão, o negócio agora não era na pedrada não. Davi lutando, irmão, e lutando. Eu gosto muito desses filmes medievais, né? Esses filmes épicos, Coração Valente, esses filmes que Hollywood já soltou aí, né? E porque eu fico lembrando das batalhas como eram as batalhas do Velho Testamento, irmãos. Naquela época não tinha pólvora, naquela época não tinha foguete, não tinha canhão, não tinha bala. O negócio era na espada, irmão. Era na espada, no escudo, na lança e na flecha. O negócio era físico. Os caras terminavam as batalhas ensanguentados, extremamente cansados. Que imagina você
empunhar uma espada e ficar batendo com essa espada e defendendo. Aquela armadura era pesada, Davi também usava armadura, e era um escudo numa mão e a espada na outra, e dando espadada aqui, matando um aqui, e defendendo de cá, e levando um rasgo na perna do lado de lá, e aquela coisa toda. Ele foi ficando fadigado, ele foi ficando cansado, irmão. E se Davi não fosse humilde, ele seria morto. Porque esse mesmo Davi foi aquele que, quando chegava depois de vencer determinadas batalhas, as mulheres cantavam lá, e isso enciumava Saul, e elas começavam a cantar assim: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Isso inflamou o coração de Saul. Davi era guerreiro, irmãos. Ele podia muito bem ter chegado para os caras e não aceitado ajuda. Não aceitado ajuda. Esse é um grande perigo que nós corremos na nossa vida. Os anos vão passando, a gente vai aprendendo a guerrear, a gente vai aprendendo a lutar, a gente vai aprendendo a se defender, a gente vai aprendendo a matar gigante, a gente vai chegando uma hora que a gente acha que nós não precisamos de ajuda, irmãos. Ei, vai lá, rapaz, você sabe quem que eu sou? Eu não preciso de ajuda não, rapaz, sou Davi, sou guerreiro, faz anos que eu não perco uma batalha, eu não preciso de ajuda não, pode deixar que eu dou conta sozinho. Mas ele foi cansando, irmãos, ele foi cansando, porque tem hora que a batalha, ela cansa, você vai batendo, porque à medida que você cresce também, irmãos, à medida que você vai mudando de categoria, à medida que você vai para a linguagem que eu falei das crianças agora, à medida que você vai passando de fase, a segunda fase, ela é mais fácil que a primeira fase? Sim ou não? Não. À medida que vai subindo de fase, o negócio não vai ficando mais difícil, irmão? Não vai ficando mais difícil? Você está na primeira fase, na segunda, você vai mudando de fase, o negócio vai ficando mais complicado, vai ficando mais difícil. Assim também é na vida cristã. As batalhas vão aumentando, a guerra vai aumentando, a dificuldade vai aumentando, e tem hora que a gente vai cansando, irmãos. E se nós não formos humildes, se nós não tivermos a humildade, nós seremos mortos. Tem muita gente que tem perdido algumas batalhas porque tem decidido não ser humilde no coração. Segunda arma que Davi usou, ele não andou sozinho, irmãos. Ele não andou sozinho. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Eu não estou falando aqui sobre casamento agora, estou falando sobre vida cristã. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Interessante que o texto, ele termina assim. Capítulo 21 termina assim no verso 22. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate. Olha aqui que fala. E caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Vai chegando uma hora, irmãos, porque a gente tem a tendência de confundir liberdade com independência. Eu sou livre, mas eu não sou independente. Eu preciso de alguém. Se Davi estivesse sozinho aqui, irmãos, Davi teria morrido. Tem muita gente morrendo, sabe por quê? Porque decidiu andar sozinho. Ou às vezes no seu coração, ele já decidiu caminhar sozinho no seu coração. E a partir de um determinado momento acha que agora eu não preciso mais de conselhos, eu não preciso mais de orientação, eu não preciso mais de uma mão, eu não preciso mais de um ombro, eu não preciso mais de uma palavra, eu não preciso mais de nada na minha vida. Porque afinal de contas, tantos anos, irmãos. Com exceção aqui de 2, 3 aqui, ou 4 no máximo. Eu sou o mais velho espiritualmente falando aqui do que todos vocês.
Faz 35 anos que eu caminho com Jesus. Eu me recuso a andar sozinho, irmãos. Eu me recuso a não ter um pastor sobre a minha vida. Eu me recuso a não ter uma autoridade sobre a minha vida. Eu me recuso, porque eu sei do perigo que eu corro. 35 anos depois, eu podia muito bem, igreja estabelecida, ministério, chamado, discípulos, outros pastores, filhos na fé. Eu podia muito bem falar assim, não, eu não preciso de ninguém não, eu dou conta sozinho, eu sei fazer. Não, não sei fazer, irmãos. Não sei fazer. Eu preciso de uma autoridade sobre a minha vida. Eu preciso de um pastor. E faço isso. Recentemente agora, pegou eu e a Débora. Eu fui lá na casa do meu pastor. Sentei com ele. Fui almoçar com ele lá. Passei algumas horas com ele lá em Ribeirão. Pastor Danilo e pastora Mônica. Nossos pastores. E fui tirar alguns conselhos. Fui tirar algumas orientações com ele. Pastor, o que eu faço nessa situação? Como é que eu lido com esse tipo de coisa aqui? Como é que eu faço com isso aqui? Fui abrir meu coração do meu jeito, da minha vida. Fui lá abrir o meu coração com ele. Tenho 35 anos de fé, irmãos. Eu podia muito bem falar assim, não, eu sei fazer esse negócio, eu sei caminhar, eu sei desse jeito, mas eu saí daqui, irmãos, e fui lá, andei 120 quilômetros para fazer isso. Não foi ele que me ligou e falando assim, Eric, você está precisando de alguma coisa? Você está querendo algum aconselhamento? Sou eu que vou atrás dele, irmão. Porque quem ia atrás de Elias era Eliseu, não era Eliseu que ia atrás de Elias, era Elias que ia atrás de Eliseu. Então eu não fico esperando ele me ligar, você está tudo bem com você? Está tudo bem com você e com a Débora? Vocês estão bem? A igreja está tudo bem? Não fico esperando ele me ligar não, irmão, eu vou atrás. Porque eu entendi que eu não quero andar sozinho mais na minha vida. Davi, ele não era só bom na espada, mas ele tinha essas outras duas armas importantíssimas na vida dele. A humildade. E ele decidiu não andar sozinho. E estes homens caíram pela mão de Davi, e esses gigantes caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Amém? Existem batalhas que nós não iremos vencer sozinhos. Existem batalhas, irmãos, que você não vai vencer sozinho. Ponha isso na sua cabeça. Ainda que você ache que você possa. Ouça alguém que tem mais experiência na fé do que você. Existem batalhas que você não vai vencer sozinho. É por isso que aqui nessa igreja, nós somos uma igreja que caminhamos e cremos na importância do discipulado. Porque a única maneira de nós podermos cuidar uns dos outros é se nós de alguma forma nos ligarmos uns aos outros aqui. É por isso que nós estamos nessas estações agora. Estamos na estação do broto, que é fortalecer você. A próxima estação é a estação dos frutos, que vai falar sobre o discipulado, o não andar sozinho na fé. Amém? Não ande sozinho. Deus usa pessoas para nos ajudar. Amém? Deus usa pessoas para nos ajudar. Você está aqui, irmãos, porque Deus usou pessoas. Como nós já ouvimos aqui, Deus não precisa da gente. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas Ele decidiu agir assim, irmãos. Ele decidiu agir fazendo as coisas passar por meio de nós. Ele decidiu. Ele podia muito bem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por que Ele não aparece no céu, numa figura nos quatro cantos do planeta Terra, em uma imagem monstruosa, enorme, como Deus Todo-Poderoso, e manifesta o trovão dele, e a voz dele, o planeta Terra ia balançar, ia ouvir todo mundo que olhasse para o céu ia ver o Senhor? Por que Ele não faz assim, irmão? Porque não é assim que Ele age. Ele decidiu fazer a obra dele, passando por mim, passando por nós.
passando por você. Deus usa pessoas. Nós chegamos aonde chegamos. Nós nos tornamos o que nos tornamos, porque Deus usou pessoas na nossa vida. Terminando, nós vamos orar. A Bíblia diz assim: não remova os marcos antigos da sua vida. Não remova. A gente vai crescendo, a gente começa a querer desprezar determinadas coisas que nós passamos. Por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Vamos nos unir. E Deus tem grandes coisas para fazer por nós. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar.